Oremos. Senhor Deus eterno Pai, neste momento, gostaríamos para que da mesma forma com que és e com tantos outros, eu possa colocar, Senhor, as palavras certas na é o Senhor, ó Pai, que tem toda a propriedade dela. Pedimos também, Senhor, porque o Senhor conhece o coração de cada uma das pessoas. Sabe, ó Pai, o que é necessário para que cada um ouça, Senhor. Então, por favor, fala conosco. Aqui, ó Pai, para não ego amaciado, Senhor, mas queremos nossos corações quebrantados na Tua. Fala conosco. Derrama o Teu Espírito, Senhor. É real aqui. A Tua presença, ó Pai, não é emoção de momento, mas sabemos que está em nosso meio. Então, por favor, fala conosco. Queremos, ó Pai, nesse momento, a gente tenha cada vez mais intimidade com. Queremos ouvir a Tua voz. Possa nos dar conhecimento da palavra. Sabemos, Pai, que você se preparou para estar aqui. Nesse momento, ó Pai. Desde já te agradecendo. Sabemos que ouve as nossas orações. Sabemos, ó Pai, que o Senhor já está trabalhando nele. Muito obrigada por tudo. Amém. Boa tarde a todos. Graça e paz. Amém? Você está aí? Você está comigo ou não está? Está comigo aí? Amém? Está todo mundo bem aí? Glória a Deus. Culto maravilhoso como esse, nós podemos sentir a presença de Deus. Louvores, nas letras das canções, rosto de cada um. A gente vê que a gente chega num templo, cada um vem com a sua carga emocional, seja de um dia muito bom, seja de um dia muito preocupante, muita tarefa. Mas quando a gente chega aqui na casa do Senhor, nós temos que vir com o objetivo de dar o nosso culto, proporcionar ao Senhor, adorar ao Senhor. Nós não vamos receber nada, tá? Nós vamos adorar ao Senhor. Então, você acha que você veio assistir mais um culto? Você não veio assistir. Você veio cultuar aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória. O alfa, o ômega, o princípio e o fim. Se nessa tarde você abrir o seu coração à presença de Deus, Pai, que inunda esse templo, eu tenho certeza absoluta que não sairá da mesma forma que você entrou. E não é por vontade minha, vontade humana, vontade das pessoas que participam aqui, porque a presença de Deus é transformadora. A presença de Deus é restauradora. E nesse instante existe uma atmosfera de milagre. Não sei se milagre físico, eu não sei se milagre de pensamento espiritual, eu não sei. Mas existe hoje aqui uma atmosfera de milagre. Deixe o Senhor Jesus falar com você. Deixe Jesus falar com você nessa tarde, nessa noite. Os versículos, a palavra que nós vamos refletir aqui nessa tarde. Deixe Jesus falar com você. Essa semana passou o sentimento de que ela passou muito rápido. Mas ao mesmo tempo que eu tive o sentimento de que passou muito rápido, eu tive o sentimento de que bastante, emocionalmente, fisicamente, a sensação que a gente trabalhou tanto, nossos afazeres diários, e aí a gente começa a se preocupar com algumas coisas, porque a carga emocional que invade a nossa mente no final de semana, ela é fruto do que a gente fez a semana inteira, né? No final de semana a gente emocionalmente pode estar cansadinho, estar abafado de algumas coisas, mas ao mesmo tempo que eu tenho a sensação de que as coisas rápido, preciso entender que está passando muito rápido é porque eu estou fazendo as coisas do mesmo jeito.
Se eu estou fazendo as coisas do mesmo jeito sempre, porque se eu quero algo novo, preciso dar estímulos novos a mim. Eu preciso que algo novo, seja materialmente falando, seja espiritualmente, uma forma diferente de pensar, de agir, de ser. Preciso dar estímulos diferentes. Você não está satisfeito com o eco que a vida está retornando para você, precisa gritar para a vida de um jeito diferente. Mude a forma como você está gritando para a vida. Mude a forma de pensar, de agir. Eu tenho certeza que o eco que vai voltar de lá pode ser melhor aos seus olhos, aos seus corações. E nós estamos mais em uma semana aqui, preparatória, para o nosso congresso. Todas as reflexões que nós vamos trabalhar aqui vai ser nessa caminhada, para o nosso algo novo. O que a gente quer de novo da nossa vida, o que a gente precisa fazer? Há 15 dias atrás a gente refletiu sobre a presença de Deus. Pré-congresso, nós refletimos sobre cair em si. Muitas vezes fazemos escolhas que nos trazem resultados difíceis, machucam a gente, mas nós sabemos que temos um pai. Um filho deixa de ser filho. Ele pode fazer o que for, mas tenha certeza, uma vez filho, filho para sempre. Se você decidiu se distanciar desse pai amoroso, desse pai justo, zeloso, ele está morrendo de vontade de colocar um anel no seu dedo novamente. Ele está morrendo de vontade de cortar o vento ao seu encontro e dizer: filho, estou muito feliz que tu voltou para casa. E hoje nós vamos dar uma festa. Nós refletimos sobre isso semana passada. E hoje eu queria convidar você a refletir um pouco mais. Vou usar bastante texto bíblico aqui hoje. Eu quero que você abra sua Bíblia, vá olhando ela, seu smartphone, aí você na internet, no Instagram, no YouTube. Reserve esse momento para refletir comigo aqui nas. E hoje o título da nossa mensagem é: onde seu nome será escrito? Será escrito. Nós vamos ler Jeremias, capítulo 17, o versículo 13. Abrisse a sua Bíblia aí. Vamos dar um tempo para achar. Amém? Claro? Glória a Deus. Jeremias 17, versículo, capítulo. Diz assim a palavra de Deus: ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Vou orar mais uma vez ao Senhor. Pai, te somos gratos, Deus. Somos gratos pelo teu amor, te somos gratos pela tua presença. Deus, fala conosco, fala o que precisamos ouvir essa tarde. Senhor Deus, que tudo que saia, Senhor Deus, aqui seja para a glória do teu nome. Confiamos em ti, Senhor Deus, e confiamos na tua presença e no que podes fazer nessa tarde aqui. Opera milagres, ó Deus, que nós possamos estar cada vez mais sensíveis à tua palavra,
a tua voz. Fala conosco. Amém. Amém. Queridos, antes da gente entrar na temática de quero falar com toda vez que Jesus estava aqui, e Jesus ele sempre caminhava com os improváveis, né? Falavam com prostitutas, físicos, cegos, e sempre andava com as pessoas na margem da sociedade. Vendo isso, Jesus era muito questionado. Ele era muito questionado, principalmente pelos homens da lei, que eram chamados fariseus. Os homens da lei, as pessoas da lei, sempre que faziam para pegar Jesus na calça curta, pegar Jesus assim de um jeito que ele ficasse sem palavras. Mas toda vez, Jesus, com a sabedoria, usava as palavras certas, colocava as pessoas no lugar. E aí, Deus ele nunca deixou de demonstrar o seu amor e cuidado por toda a humanidade. Foi assim com o povo de Israel, o povo escolhido, mesmo sabendo que falhou com Deus, sabendo que o povo de Israel foi desobediente. Deus tinha proposto para ele a promessa. Mesmo nós que somos Israel celestial, o povo escolhido, nós muitas vezes também desagradam a Deus. Mas Deus ele sempre mostra o seu cuidado conosco. Deus ele sempre está disposto a nos orientar e a nos direcionar para todas as áreas da nossa vida. E também os profetas, eles foram levantados naquele tempo para orientar o povo acerca do que Deus queria das suas vidas. Ao longo de todo o Testamento, nós vamos ver vários homens levantados para dizer assim: arrependam-se, estejam diante da minha vontade, façam com que eu possa cumprir as minhas promessas com vocês, entendam que eu blindo o amor. E é importante salientar que a palavra de Deus ela tem um caráter profético. A palavra de Deus, em todas as escrituras, ela tem um caráter profético. Mas ela também ultrapassa o seu tempo. Da mesma forma que Deus agiu na vida daquelas pessoas no Antigo Testamento, o mesmo Deus é o Deus de hoje. É o Deus que pode fazer milagres e maravilhas e proezas na nossa vida. Então a gente precisa entender que as Escrituras é o único livro, é o livro que ele é vivo. Eu costumo dizer que a palavra de Deus é um livro vivo. É um livro que superou gerações. É um livro que ultrapassou. Muitas pessoas quiseram queimar a Bíblia, destruir a Bíblia, mas não conseguiram. A palavra de Deus é viva. Ela é transformadora. E as palavras proferidas por Jeremias, essa palavra que nós acabamos, ela tinha uma aplicação para Israel naquele momento. Também para nós. A parte C, a terceira parte desse, ela diz o seguinte: os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra. Jeremias 17, na parte C. Então, se nós estamos falando que a palavra de Deus ela tem conexões proféticas, a palavra de Deus, mesmo relatando sobre um período do Testamento, nós podemos fazer ligações com a palavra de Deus. Eu gosto muito de fazer essas ligações na palavra de Deus, para que você cada vez mais está se movido e interessado pelas Escrituras. E essa palavra aqui, ela tem uma conexão profética muito interessante, pois ela se conecta com algo que aconteceu lá no Novo Testamento. O que nós acabamos de ler aqui faz a referência
a um fato que aconteceu no ministério de Jesus, quando Jesus estava aqui conosco. Então nós vamos ler mais uma vez Jeremias 17. Nós vamos entender por que essa profecia estava lá em Jeremias e como foi que essa profecia se cumpriu no Novo Testamento. Vamos ler mais uma vez. Jeremias, capítulo 17, versículo 13. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixaram serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. A relação que essa palavra, essa profecia tem com o Novo Testamento está registrado em João, a partir do versículo 1. E nós vamos ler João, capítulo 8, versículo de 1 a 11. João 8, capítulo 8, versículo de 1 a 11. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras ao amanhecer. Ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz? O que o Senhor vai fazer? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Se algum de vocês estivesse em pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Se a gente acabasse agora a reflexão, a gente ia entender, né, que profecia que Jeremias estava se referindo. O texto de Jeremias 17:13, onde ele fala que o nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, tem relação direta com João 8:6. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra, como estivesse escrevendo no chão os nomes de cada um dali. Não queria uma bênção. Nós conhecemos a história desse encontro que Jesus teve com os homens fariseus e escribas, onde aquela mulher que foi pega em adultério, pela lei de Moisés, ela deveria ser apedrejada. Eles usaram essa mulher para fazer com que Jesus fosse envergonhado. Só que os fariseus e os escribas eram homens que conheciam da lei. Eram homens que detinham conhecimento das Escrituras. Muitas vezes, nós vivemos como fariseus e escribas. Mas como isso pode acontecer na nossa vida? Quando nós imprimimos a religiosidade em nossa vida. É um perigo. É muito perigoso viver religiosamente. A sã doutrina, as escrituras sagradas, nós precisamos como doutrina de fé. É a nossa bússola. Mas ter o conhecimento das escrituras e não viver a revelação de Cristo não adianta de nada. Nós podemos saber os versículos de Gênesis e Apocalipse. Vai trazer para você conhecimento. Mas se você não tiver a presença de Deus sobre a sua vida,
você não entender que você precisa ser dependente de, se você não entender que você veio a esse mundo com uma proposta de glorificar Deus com a sua vida, você não vai entender por que você está nesse mundo. E aí aqueles homens, quando são conhecedores da palavra, quando eles viram Jesus, o Filho de Deus, o Messias, tanto as pessoas diziam que ele era o Messias, mas eles queriam provar para as pessoas que ele não era o Messias. Nesse momento, esse homem, o homem que pode todas as coisas, com a sua onisciência, sabedoria, começa a escrever no chão. As pessoas desconhecem. Alguns dizem que ele estava desenhando, mas a profecia foi clara. Jeremias disse que o homem estaria escrevendo o nome daqueles que se distanciavam da presença de Deus. Jesus estava escrevendo o nome daqueles que estavam desobedecendo a ele naquele momento e escolheram viver uma vida de superioridade e religiosidade. Nós precisamos entender que o Evangelho de Cristo é um Evangelho que aproxima as pessoas. O fato daquela pessoa estar vivendo em desacordo, desabono com a vontade de Deus, não lhe dá um salvo-induto para você ser melhor do que ela em nada. Você precisa amar, você precisa cuidar, você precisa respeitar. Isso fará com que a palavra de Deus seja manifesta e você, lembra do fluir que a gente falou na semana passada? Você passe a fluir na vida da gente. Pois as águas que correm do trono de Deus, por onde passa, tudo torna a viver. E essa água, ela desemboca no lugar. Esse lugar não fluir para outras pessoas, não vai adiantar de nada. Você precisa entender que quando você recebe a palavra de Deus, quando você recebe o Espírito Santo em sua vida, quando você decide entender que Jesus Cristo é o Senhor, Ele é soberano sobre suas ações, você passa a entender que você precisa passar pelo processo de transformação. E você passa a estimular outras pessoas a também passarem por esse processo. Nessa semana que passou agora, que eu disse que corrida, eu conversei com um amigo, ele muito inteligente, vai ser meu pai agora na empresa, ele conversando comigo e eu disse, cara, faz todo sentido isso. Estava falando sobre propósito, significado, sentido na vida, né? E aí ele falou, toda vez que você aperta o soneca do seu relógio, você está colocando para frente algo, mostrando para você mesmo que você não tem sentido na vida. Você não tem propósito. Você não tem foco, você não tem objetivo. E você sempre está colocando para frente aquilo ali. E aquilo mexeu muito comigo, porque eu sou um cara que faz muita soneca no celular. Então, quantas vezes a gente está apertando o botão de soneca quando a gente está no momento certo para abençoar a vida de alguém? Quando Jesus move os céus, move as situações e coloca você de frente a frente para glorificar o nome dele, o seu testemunho, com a sua decisão em voltar para Cristo, com a sua decisão de entregar a sua vida a Jesus, e Jesus prepara todo o ambiente, toda a atmosfera de milagre, e você faz o quê? Aperta a soneca. Hoje não, Deus. Hoje não, Jesus. E você vai vivendo uma vida inteira apertando o botão de soneca. Até quando você vai decidir não exercer o seu papel neste tempo? Chama hoje. O convite hoje é para você que um dia já decidiu passar pelo processo, que você passe, que você ultrapasse as etapas. Nós temos aqui a oficina de Jiu-Jitsu, Atletas do Céu. E como professor, eu consigo detectar as necessidades individuais de cada um.
tantos anos de treino, a gente não só olha a parte técnica, mas a gente vê a comportamental, os desafios humanos que cada um tem, as habilidades que cada um pode desenvolver, sociais e físicas. E eu conversei hoje, nessa semana, com uma das alunas. Eu disse assim: a vida vai te propor muros a subir. Você precisa subir esse muro, pular esse muro, porque logo em diante vai ter outro muro para você pular. E se você passar a vida inteira pedindo calço para alguém botar o pé para você subir, você pode até ver o que tem do outro lado, mas vai chegar ao ponto que você não vai conseguir mais ultrapassar nenhuma etapa. A vida vai sempre levantar muros para nós, todos os dias. E até que Jesus volte, as promessas de Deus continuarão se cumprindo na nossa vida. E não pense que é só bênção, pois Ele prometeu que no mundo teríamos aflições. E aí Ele diz em seguida: mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se eu venci, você também pode vencer. E aí, aqueles homens, quando viram Jesus escrevendo, nós lemos aqui que aqueles que se apartaram da vontade de Deus, se distanciaram da vontade de Deus, foram esses que ele escreveu o nome no chão. Mas ficou uma pessoa, a mulher, a que estava com pecado, a que estava lá querendo, ia ser apedrejada, cheia de acusações sobre a vida dela. Jesus, o próprio Deus, olhou nos olhos dela e disse: aonde estão os seus acusadores? Cadê aqueles que estavam te acusando? Ela fez: Senhor, não sobrou ninguém. Ele disse assim: nem eu te acuso também. Vá e não torne a fazer o que você estava fazendo. A vida vai propor situações como essa. Quando você fizer a sua decisão para Jesus, quando você viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, eu dizia isso para o meu amigo. Eu dizia que, infelizmente, com a quantidade de religiosidade impregnada na igreja, as pessoas ficam temerosas, fazendo uma decisão para Jesus. Porque existem os rituais religiosos, aquela coisa que eu não posso fazer, o certo ou o errado, eu não tenho que ser daquele jeito. E isso distancia a pessoa de uma oportunidade de viver o Evangelho de Deus. Eu dizia para ele, a palavra de Deus diz assim: arrependei-vos e convertei-vos. Mas converter hoje ficou popularizado demais. Converter é mudar de rota. Converta-se. Você precisa entender que você está vivendo um caminho mau, um caminho que vai te levar à morte. Desagrada a Deus. E você precisa se converter. Converter é mudar a rota. Deus tem um plano de salvação para você. É nesse momento que você precisa entender que existem opções, mas a opção de levar você para uma vida eterna, transformada, lavada, santa, é aceitando o caminho que Jesus propôs para você. Esse é o lance. O caminho que Deus propôs para você não é um caminho de acusar as pessoas de não estarem no seu caminho. Como aqueles fariseus. Eles eram as pessoas certas para orientar aquela mulher. Pois eles sabiam que Deus era amor. Deus era cuidado. Deus era transformador. Deus perdoava os pecados. Mas eles se colocaram numa posição que eles achavam que eles eram superiores a qualquer outra pessoa. Decidiram apontar, mas estes, Jesus escreveu no chão. Nessa tarde, Jesus quer
apagar o seu nome do chão, escrever o seu nome no livro da vida. Onde é que você quer que o seu nome seja escrito hoje? Você quer que o seu nome seja escrito no chão ou no livro da vida? A escolha é sua. Essa mulher que não se apartou, não se distanciou de Jesus, no momento em que mais ela estava oprimida, gasta, sofrida. Eu acredito que aqueles homens bateram naquela mulher ao longo do caminho. Aquela humilhação que ela passava. E essa mulher, somos nós. E apesar das nossas falhas, não nos apartamos do Senhor. Nós estamos no corpo de Cristo. E assim nossos nomes não são escritos mais na terra. Os nossos nomes são escritos no livro da vida, porque esse é eterno. Somente aquele que entende que seu caminho foi mudado, meus irmãos, da morte para a vida. Somente aquele que entende o presente que Jesus Cristo deu a você, a mim, e mesmo sem merecer, mesmo sendo um objeto de ira nas mãos de Deus, Ele deu de presente a salvação. E esse meu amigo, ele dizia assim: eu não entendo porque Jesus veio a esse mundo para essa questão. Ele veio para pecado e libertar do pecado, eu não entendo essa relação. Eu pedi a ele a permissão de explicar isso a ele. E eu expliquei. Mas eu expliquei em amor. Eu expliquei mostrando as oportunidades que Deus deu desde lá do começo, até a vinda de Jesus. E não teve ninguém capaz o bastante para produzir um sacrifício santo o bastante, puro o bastante, para justificar a mim e a você. Estarmos hoje aqui cultuando ao Senhor e dizendo: Senhor, obrigado. Obrigado por não desistir de mim. Mesmo todos os dias eu apertando o botão da soneca. Mesmo todas as oportunidades que tu tem me dado, eu só faço apertar o botão da soneca. Para frente. Propósito. Para que isso ocorra na nossa vida, é necessário transformação. É necessário nós entendemos que precisamos ser nova criatura. A nova criatura, ela entende que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Toda aquela acusação que tinha sobre você não existe mais. E só existe uma pessoa que vive de passado. Não é museu. O único que vive de passado é Satanás. Satanás, ele tem um histórico assim, ó, uma ficha corrida sua. E todas as vezes ela fica acusando, botando para você, não tem condições não. Quê? Cristão, vai nada, já fizesse tantas coisas, tem condições não. Poxa, vai morrer, vai para o inferno, vai embora. É isso que as pessoas dizem. Porque estão sendo usadas. Satanás. Existe uma luta. E essa luta é contra principados e potestades. Ela é real. Todos os dias isso acontece. Existe uma legião. Satanás querendo tragar você todos os dias. Mas existem também os anjos do Senhor que estão ao nosso redor nos protegendo. Se tivéssemos por um segundo a oportunidade de cair a capa dos nossos olhos e a gente começasse a ver o espiritual, vocês iam ver a loucura que estava. O capeta querendo pegar o William e os anjos, tá doida? Aqui não, meu filho. Aqui quem manda é Jesus. Jesus está brigando por você. Jesus está brigando por você e fez com que você movesse tudo para estar aqui hoje.
Você podia estar em qualquer lugar, mas Jesus te trouxe aqui. Quis falar com você dessa forma. E Ele está falando mais uma vez: filho, quero colocar um anel no teu dedo. Eu quero dar uma festa. Eu vou cortar o vento ao teu encontro. Pois eu sou um pai amoroso. Pai que te ama muito. E como nós não nos afastamos do Senhor, nosso nome não está mais escrito na terra. Nosso nome está escrito no livro da vida. Nessa tarde, como essa noite, não aperta mais a soneca, não. Aceita Jesus, Salvador. Se arrepende dos teus pecados. Vem viver uma vida plena com Deus. Uma vida de transformação. Aceita passar pelo processo. Ele dói, viu? Mas é gostoso. Porque quando você olhar para o seu passado, Satanás disser assim: tá vendo? Não tem mais jeito. Acabou para você. Aí você olha para a cruz. Muito obrigado. Muito obrigado por não olhar minhas imperfeições. Hoje, assim como Cristo é, nós somos nesse. Pois assim como Ele é, nós devemos ser aqui na terra. Jesus é amável, nós somos amáveis. Jesus é justo, nós somos justos nesse. Se Jesus é agregador, nós somos agregadores. Nós estivermos revestidos de Cristo. Quando estivermos frente a frente com o Pai, Deus vai olhar para você e dizer: quem é? Você vai dizer: é Jesus. Ele vai fazer: Jesus? É isso mesmo. Pois assim como Ele é, eu sou. Ele vai dizer: se aproxima aí. A voz é de William. A voz é de Cleidinha. A voz é de Josias. Mas a roupa é de Cristo. Eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo. Venha, bendito de meu Pai. Possua por herança agora o reino que está preparado para você desde a fundação dos tempos. Apaga o teu nome da areia hoje. Escreve o teu nome no livro da vida. Que Deus te abençoe. Eu quero convidar o Milad já para se posicionar. Eu quero que você reflita em tudo que nós falamos aqui hoje. Nós estamos preparando uma juventude que não vai ficar aqui para essas quatro paredes. Nós estamos nos esforçando, dedicando muito para termos uma igreja que pensa no nosso próximo. Pois Jesus disse que precisamos amar uns aos outros como Cristo nos amou. Você hoje quer fazer parte dessa família, uma família cheia de defeitos, mas uma família que quer caminhar junto com você, uma família que quer estar ao seu lado nas dificuldades, te apoiando, orando com você, trabalhando com você, ajudando você a passar pelo processo, meu querido. Não aperta a soneca mais não. Aceita Jesus como Salvador hoje. Deixa Deus transformar a sua vida. Não deixa pastor transformar a sua vida. Ninguém transforma a sua vida. Quem transforma a sua vida é Jesus. Existe alguém aqui hoje que quer aceitar esse convite? Aceitar a Jesus como Senhor? Faça só um sinalzinho assim que a gente vai orar por você. Pode ser grandinha, pode ser pequenininho. Só peço que, em nome de Jesus, reflita. Não aperta a soneca mais não. Deixa Deus trabalhar na tua vida como trabalhou na vida de muita gente. É um presente de comparação. Ter a certeza que Jesus é o único que pode me transformar.
é uma certeza absurda. Eu não sou de fazer, mas Jesus está me dizendo alguma coisa aqui, que tem gente aqui que quer se reconciliar com Jesus. Você quer se reconciliar com Jesus hoje e aceita o desafio de tentar passar por isso, ser uma nova criatura, um ato de coragem. Lembre-se, existe uma milícia do inferno querendo que você não levante essa mão hoje. E eles querem dizer: vencemos mais uma vez. O inferno é real. O céu também é real. Alguém que quer aceitar Jesus, Senhor, faça um tchauzinho assim. Não precisa vir aqui não. Tem alguém também aqui que quer se reconciliar com Jesus? Nós vamos orar por você. A igreja está orando por você. Nós estamos tanto porque uma vida vale muito a pena. Certa vez um homem chegou na beira de uma praia e viu um monte de estrelas do mar. Até onde o horizonte permitia olhar ele olhava e via as estrelas do mar. E lá no finalzinho, ele olhou um senhor que se abaixava com muita dificuldade e pegava uma estrela do mar, tirava aquela areia, assoprava, jogava aquela estrela no mar dentro do mar. Se abaixava de novo e pegava, fazia o mesmo ritual. E aquele homem olhou e se aproximou. Senhor, posso lhe fazer uma pergunta? Aquele senhor muito educado disse: pode sim. Está fazendo isso? O senhor está vendo que o senhor não vai ter condições de colocar isso aqui? Não vai fazer diferença alguma se eu pegar uma ou duas estrelas do mar aqui. Ele pegou mais uma estrela do mar. Para essa aqui eu fiz diferença hoje. E jogou dentro do mar. Uma vida faz muita diferença. Deus quer transformar a tua vida hoje, velho. Aceita o convite de Jesus. Deixa Jesus transformar a sua vida, cara. Deixa Jesus transformar. Deixa Jesus fazer um milagre na tua vida. Isso é adoração ao Senhor. Isso é evangelho. O evangelho precisa ser ministrado na vida das pessoas. Eu sei que mudar de rota, principalmente quando faz tanto tempo que tu anda nessa pista, que tu conhece todas as curvas dessa pista. E de uma hora para outra tu mudar, talvez tenham curvas que você não conhece. Mas a diferença é que nesse caminho novo haverá um companheiro de viagem que nunca mais vai se distanciar de você. Jesus quer ser um companheiro de viagem, independente da sua história, independente do que você passou. Vou perguntar mais uma vez, porque está me incomodando, não sei. Existe alguém aqui que quer aceitar Jesus? Um ato de coragem, levante-se. Permita que o Senhor transforme sua vida. Pare de olhar para o lado. É com você que Jesus está falando. Aceita Jesus como Salvador. Não há. Deus te deu novas oportunidades. Não pense que você sozinho é o bastante. Jesus é o único que pode te dar uma vida plena na presença dele. Vamos ficar em pé? Vamos orar ao Senhor, agradecendo por este culto, agradecer por essa palavra poderosa que invadiu os nossos corações hoje. Feche teus olhos, Pai. Te agradecemos, Senhor, por isso. Te agradecemos, Deus, por este culto. Recebe, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, como cheiro suave às tuas narinas, Senhor. Ó Deus, se estiver alguém aqui hoje que precisa ter um encontro contigo, Senhor Deus, forma esse coração, incomoda, inquieta, Senhor Deus, para que essa vida se renda aos teus pés e seja, Senhor Deus, transformada pelo poder na renovação que há no entendimento das Escrituras Sagradas, Pai. Ó Deus, abençoa a nossa igreja, abençoa essa juventude, Pai, que eles possam, Senhor Deus, estar cada vez mais disponíveis e sensíveis à Tua obra, Senhor. Inquieta, Senhor Deus, os nossos corações para fazer a Tua vontade, Senhor. E que possamos, Deus, ter a oportunidade, Pai,
de falar no teu nome, de proclamar o teu evangelho, de não envergonhar-se, Senhor, quando tivermos a oportunidade levantada por ti, Deus, de glorificar o teu nome, Senhor. Ó Deus, que tu não permita, Senhor, que apertemos o botão da soneca, Deus, e que possamos, Deus, nos envergonhar quando apertamos o botão da soneca e deixar para depois o que podemos fazer hoje na tua obra, Senhor. Continua, Senhor Deus, conosco. Nos leva aos nossos lares na tua santa paz. Em nome de Jesus, te agradecemos por isso. Amém.